Olá, pessoal, seja bem-vindo aí em outra aula de nivelamento. Eu sou o professor Azevedo. O que a gente vai estar discutindo nesse período que a gente vai ficar junto aí de quase 10 minutos? A gente vai estar falando um pouquinho sobre situações de regra de 3, né? O que seria essa regra de 3 que a gente vai trabalhar? Regra de 3 nada mais é do que problemas aí envolvendo grandezas, tanto diretamente quanto inversamente proporcionais. Qual que é a diferença desse ser direto ou o inverso, né? Então, por exemplo, aqui do nosso estúdio até a minha casa é em torno de 20 minutos, aqui da da Unicesumar. O que a gente tem? Então, suponhamos que eu venho da minha casa aqui a 60 km por hora. Então, eu consigo chegar aí em 20 minutos. Se porventura eu tivesse vindo 80 km por hora, eu ia demorar mais ou menos tempo. Ó, repare que nesse problema que eu comentei aí, a gente tem situações de grandezas consideradas aí como inversamente proporcional. Por quê? Repare que se você quer chegar mais rápido, o que tem que fazer? Aumentar a velocidade. Então, repare lá, ó, se um aumenta, a outra vai cair. Então, aumentei a velocidade, tempo cai. Então, se porventura eu quiser chegar um pouco mais rápido, quiser diminuir o tempo, basta aumentar a velocidade e vice-versa. Então, a ideia de inversamente proporcional é essa. Se um aumenta, a outra cai. Ou vice-versa, tá bom? Agora, que situação direta? Por exemplo, suponhamos aí que você tem lá alguns cachorrinhos na sua casa aí e você compra ração para eles, né? Então, suponhamos que um saco de ração dá para 30 dias se você tiver sei lá, 10 cachorros, por exemplo, né? Você gosta bastante de cachorro. Se porventura tivesse menos cachorros, né? Tivesse lá 5 cachorros, você precisaria da mesma quantidade de ração? Não, o que acontece? Precisaria menos, tá? Então, qual que é a ideia? Repare lá, mais cães, né? Mais ração. Menos cães, menos ração, tá? Então, essa é a ideia que a gente tem de diretamente proporcional. Então, diretamente é assim, tá? Se um aumenta, outro aumenta junto. Então, só para reforçar, para a gente começar a trabalhar com nossos problemas, tá? Se diretamente proporcional, se um aumenta, outra cai, ou vice-versa. Diretamente proporcional, se um aumenta, a outra aumenta junto. Se uma cai, a outra cai junto, tá? Então, essa é a diferença entre direta e inversa. Tudo bem? Então, vamos para os problemas, que a ideia de regra de 3 é trabalhar com problema. Então, a regra de 3 são os problemas que envolvem essas grandezas, tá? Então, o primeiro problema que a gente vai estar discutindo, acompanhe comigo lá a ideia, a essência da regra de 3, tá? Com a área de absorção aí de raios solares de 1,2 metro quadrado, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts aí por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então, primeira coisa, vamos tirar as grandezas que a gente tem no problema, tá? Lembrando que a ideia de direta, se um aumenta, outro aumenta junto, se é inversa, um aumenta, outra cai, tá? Ou vice-versa, né? Então, vamos lá. O que a gente tem como grandeza? Primeiro, a gente tem a área, né? E em segundo, temos aí a quantidade de energia produzida, que a gente vai colocar aqui como sendo watts, tá? Então a área nossa aqui seria 1,2 metro quadrado, eu não vou colocar metro quadrado, mas a gente sabe que na unidade aqui é metro quadrado, tá? O watt seria, a quantidade de watts seria 400, tá bom? Se a área fosse de 1,5, eu teria uma certa produção de energia, que eu vou chamar de X, tudo bem? Então, primeira coisa, coloca uma flechinha direcionada para o X apenas para a gente se localizar. Não existe regra, fala assim, ó, tem que deixar virado para o X. Isso não existe, tá? É apenas para a gente se localizar na questão. Se for direta, você deixa as flechas para o mesmo lado. Se for inversa, deixa ao contrário, tá bom? Então, vamos pensar assim. Em uma área de 1,2 metro quadrado, consegue produzir 400 watts por hora. Se a área fosse 1,5, eu ia produzir mais ou menos energia. Então, repare lá, né? Neste caso, a área é maior, mais energia. Então, a flechinha nossa é direcionada para o mesmo lado. Por quê? Porque é direta. Então, quanto maior a área, mais energia produzida, tá? Então, se é direta, a gente simplesmente faz uma proporção. Então, você tem lá 400 sobre quem? X vai ser igual a 1,2 sobre 1,5. Tudo bem? Aí eu posso escrever ainda 400 sobre x, ao invés de escrever lá 1,2 e 1,5, repare que tem uma casa depois da vírgula, então eu simplesmente vou deixar de usar ela, tá? Vou ficar 12 por 15, porque é uma casa em cada uma, tá? Daqui eu posso ainda simplificar esse 12 sobre 15, né? Então 12 sobre 15 dá por quanto? Dá por 3, a gente vai ter 4 quintos. Se eu multiplicar cruzado, vai ser 4x igual a 2.000.
Aí, se 4x igual a 2.000, passa dividindo, né? O nosso x vai ser 500 watts por hora. Então, isso aqui seria a nossa resposta, tá bom? Situação direta, por que é direta? Quanto maior a área, maior seria também a produção de energia, tá? Um segundo exemplo, olha só, uma equipe de operários aí, trabalhando 8 horas por dia, realizou uma determinada obra em 20 dias. Seu número de horas de serviço foi reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, repare o seguinte, ó, olha só, você tem assim, 8 horas por dia, né? Então, você tem aqui uma grandeza, que é a quantidade de hora por dia, então eles estão trabalhando lá 8 horas por dia, tudo bem? Ainda, né? Eles conseguem fazer esse serviço aí, esse trabalho, em 20 dias. Tudo bem? Então, a equipe lá, trabalhando 8 horas por dia, realiza o serviço em 20 dias. A pergunta é, se o número de horas de serviço fosse reduzido para 5, então tem 5 horas por dia, qual seria o prazo para realizar o trabalho, que eu vou chamar de X. Então, coloca a primeira flechinha direcionada para o X e vamos pensar na outra, né? Se trabalhar 8 horas por dia, vão ser necessários 20 dias. Se eles trabalharem menos tempo por dia, o que acontece? Vai demorar mais para entregar a obra, concorda? Então, trabalha menos, demora mais para entregar. Então, você tem situação de inversa, tudo bem? Então, mais horas trabalhadas por dia, mais rápido vai entregar o serviço, tá bom? E menos hora por dia, evidentemente, vai demorar mais. Então, situação de inversa. Aumenta a hora por dia, diminui a quantidade de dias. Se você diminui a quantidade de hora por dia, aumenta a quantidade de dias para entregar a obra, tá? Então, a gente tem lá, como é que resolve isso? Ó, 20 sobre x, o detalhe aqui vem agora. Se você tem 8 quintos e é uma situação inversa, na hora de montar a proporção, você tem que colocar o contrário, fica 5 oitavos. Tudo bem? Você tem que tomar cuidado com isso, tá? Multiplico cruzado, eu vou ter 5x igual a quanto? 16 com 0, 160, né? Que é 20 vezes 8, só estou multiplicando cruzado. Eu vou ter, então, que o nosso x seria 160 dividido por 5. Então, neste caso, eles iriam entregar a obra com 32 dias, né? Porque seria 160 dividido por 5. Tudo bem? Então, tá. Aí, só para a gente reforçar essa ideia, trouxe mais um exemplo, que é o exemplo 3, diz assim. A família consome, né, com 3 pessoas, consome 18 metros cúbicos de água a cada 30 dias. Se mais uma pessoa com esses mesmos hábitos aí se juntar a ela, no caso, juntar a família, né, determine o volume de água que eles irão consumir em uma semana. Tudo bem? Então, o que acontece? Aqui você tem algumas grandezas, separe lá. Você tem lá a quantidade de pessoas, que eu vou chamar de P, o consumo de água, que seria em metros cúbicos, tá bom? Então, esse consumo de água em metros cúbicos, ainda o tempo em dias. Então, aqui o que a gente tem 3 grandezas, tá? Então, vai lá, você tem 3 pessoas, consomem lá 18 metros cúbicos de água, né, num tempo de 30 dias. Aí é o seguinte, a pergunta é, qual que é o volume de água, então vou chamar de X, que eles irão consumir em uma semana, então 7 dias, se porventura uma pessoa juntar essa família, então vai para 4. Não tem como trabalhar tudo de uma vez, então coloca a primeira flechinha direcionada para o X, tá? Trabalha de 2 em 2. Esquece dias, tá? 3 pessoas consomem 18 metros, 4 pessoas vai consumir mais, então mais pessoas, mais água. Tudo bem? Agora esquece a quantidade de pessoas, vamos só para os dias. 18 metros cúbicos de água é consumido em 30 dias. Para 7 dias, você precisa de menos água, então significa o quê? Menos dias, menos água, tá bom? Então, são situações aqui direta, tá? Então, olha só, mais pessoas, mais água, tudo bem? Menos dias, menos água, então é tudo direta. Agora, com isso aqui, o que a gente vai fazer? Pegamos assim, né? Pegamos lá 18 sobre x igual, vamos criar a proporção, como tem mais de uma, a gente simplesmente vai multiplicar elas. Então, 30 por 7 e 3 por 4, né? Então, dali eu posso escrever assim, 18 sobre x igual a quanto? 90 por 28, certo? Simplifica aqui, né? Vai dar quanto? Vai dar 5. Então, eu posso escrever 1 sobre x igual a 5 por 28, né? Multiplico cruzado, 5x é 28. Aí, divide 28 por 5, o consumo vai dar 7, não vai dar 7, vai dar 5, né? 5,6, tá bom? Então, esse seria o nosso consumo, seria lá 5,6 metros cúbicos nesse período de uma semana, certo? Então tá. Gente, um grande abraço aí, tá? Estudem bastante e até a nossa próxima aula.